Graça e paz a todos. Estamos começando mais uma aula. Hoje sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sua segunda carta. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 3, que é o último da segunda carta. Eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam conosco até esse momento, dizer que foi um grande prazer, falo por mim e pelos outros professores, participar desse momento através das explicações, através dos ensinos. Quero dizer que tem sido uma experiência muito, muito, muito boa para cada um de nós, muito rica, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E não acabou, nós vamos dar prosseguimento aí a outras cartas. A próxima será de Timóteo e esperamos ver vocês novamente. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 3, como eu já havia falado. E esse capítulo 3 é um capítulo de encerramento. E para recapitular um pouco, para contextualizar, nós falamos que os irmãos em Tessalônica eram pessoas que foram muito elogiadas por Paulo, porque foram pessoas que acolheram a mensagem pregada por ele, a mensagem do Evangelho. Não só acolheram essa mensagem como uma mensagem vinda de Deus e colocaram em prática, fizeram valer essa palavra em suas vidas, de tal forma que eles estavam contagiando com o testemunho deles pessoas de outras regiões, as regiões do entorno. Então Paulo, em todo momento, nas duas cartas, ele parabeniza, ele diz que confia que o Senhor vai continuar abençoando esses irmãos para que eles continuem dando frutos. E nesse capítulo 3, ele começa pedindo oração aos irmãos, pedindo para que eles orassem, especificamente para que a mensagem do Evangelho fosse pregada eficazmente a outras pessoas, assim como foi pregada a eles. Então Paulo pede, olha gente, orem por nós, para que a gente consiga pregar a palavra do Evangelho e essa palavra produza o mesmo efeito que houve na vida de vocês, Você vê que Paulo, ele estabelece aí um padrão. É preciso que, assim como vocês deram frutos, essa mensagem também encontre corações desejosos e esses corações, essas pessoas deem frutos assim como vocês deram, É do plano de Deus, isso é da vontade do Senhor, que essa palavra ela não se torne não se torne algo, um fim em si mesmo, mas que ela venha contagiar outras pessoas, que ela venha crescer nos corações e principalmente crescer através das obras, através de todos os dons e talentos disponibilizados pelo Espírito Santo. E assim que o reino de Deus cresce, assim que o reino de Deus passa a ser mais visto. Então ele pede, para que essa mensagem seja propagada e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então Paulo deixa claro, gente, que existem pessoas que se opõem à palavra. Desde aquela época já existia, e hoje também nos nossos tempos existem pessoas, existem governos, existe um sistema, na verdade, que a gente sabe que é o sistema do inimigo, que vem através de diversas formas, tentando desfazer aquilo que o Evangelho prega, os valores que o Evangelho nos ensina. Então Paulo pede, olha, por favor, orem para que essa mensagem ela consiga ser pregada e para que a gente não seja impedido por essas pessoas. E aí também, analisando esse ponto, nós podemos constatar que essa é uma necessidade de todos nós hoje também, que a mensagem do Evangelho seja próspera em todos os corações e que principalmente não haja impedimento. A gente sabe que o poder está sobre as mãos de Deus e ele opera segundo a sua vontade, o seu querer. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos orar, para que nós sejamos vozes, nós sejamos boca aqui nessa terra e que o Evangelho encontre corações, esses corações sejam regenerados, porque não é simplesmente pregar o Evangelho. Nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos ali travando uma batalha.
e uma batalha espiritual, né, onde aquela pessoa ela está sendo a todo momento, muitas vezes, levada a não acreditar na mensagem, e por outro lado o Espírito Santo de Deus tentando convencer. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso, e é ele que convence as pessoas de todo o pecado, a justiça e o juízo. E orando, né, pedindo ao Senhor, Ele certamente dará vitória sobre essas questões. Mas Paulo deixa claro, vocês precisam orar, vocês precisam nos ajudar em oração. Não é porque era Paulo, né, um grande pregador, mas ele tinha essa consciência de que ele precisava da ajuda de outras pessoas nesse ministério, né. E ele afirma no versículo 4, quero destacar o versículo 4 que diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, ele tinha plena certeza de que aqueles irmãos eles continuariam dando frutos, eles continuariam progredindo. Esse é o desejo, era o desejo de Paulo, e esse é o desejo de Deus, que assim como os Tessalonicenses, né, aquela igreja modelo, aquela comunidade modelo, nós sejamos também essas pessoas que escutamos a mensagem em determinado tempo, e que essa mensagem não se tornou algo estático em nossas vidas. Essa mensagem ela sempre opera em nós o querer, o efetuar, sempre opera em nós um progresso, sempre opera em nós um crescimento. O objetivo de Deus é que nós cresçamos e prossigamos em conhecê-lo, cresçamos e prossigamos em fazer a sua vontade. Então é necessário que a gente desenvolva essa salvação com ousadia, com a ajuda do Espírito Santo, mas é necessário um progresso, né? O que nós não podemos permanecermos parados, não podemos permanecer parados, não podemos permanecer estáticos, né, com a nossa vida espiritual desanimada. Precisamos pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda do Espírito Santo para que Ele nos oriente, para que Ele nos mostre aquilo que nós devemos fazer, como nós já falamos também em outras aulas, que Ele mostre aquilo que nós precisamos parar de fazer que tem entristecido o nome do Senhor, porque aí sim nós estaremos crescendo espiritualmente. Então Ele diz: eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo aquilo que vocês já estavam fazendo e vão progredir, né? Então que assim como era esse desejo no coração de Paulo, que nós tenhamos também esse desejo de progredir na vontade do Senhor, progredir para o avanço do reino, progredir para que a mensagem do Evangelho seja pregada e mais pessoas recebam essa mensagem, principalmente nesses dias, né? Nós sabemos que estamos vivendo dias terríveis e que, de acordo com a palavra, vão piorar. E é necessário que essa mensagem do Evangelho seja pregada para que mais pessoas sejam alcançadas, recebam a salvação, sejam libertas do pecado e da ação do diabo e seus anjos, né? Que esse seja um desejo dos nossos corações. Essa primeira parte, então, Paulo vem falando especificamente, pedindo oração, né? Pedindo para que Deus continue sustentando esses irmãos nas suas obras. E aí vem uma segunda parte, que é onde Paulo exorta a prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos, né? Por que ele orienta? Porque alguns irmãos, né, um dos motivos pelos quais Paulo escreveu a segunda carta era para tirar um pouco das dúvidas daqueles irmãos a respeito da volta de Cristo. Por acaso eles estavam muito ansiosos por essa volta, né? Eles estavam muito eufóricos e desejosos de que Cristo voltasse. E dentre eles existiam pessoas que, por escutarem essa mensagem, por acreditarem, ao invés de progredirem, assim como Paulo orientava, né, progredirem na salvação, eles na verdade estagnaram. Eles pensaram o seguinte: olha, já que Cristo vai voltar, está voltando, de que adianta eu fazer as coisas que eu estou fazendo? De que adianta eu continuar trabalhando? De que adianta eu continuar estudando? De continuar exercendo as minhas atividades sociais, as minhas atividades coletivas? E aí Paulo vem dizendo do capítulo 6
versículo 6 ao versículo 16. Olha só, não é porque Cristo, vocês sabem que Cristo vai voltar que vocês têm que viver parados, não. Né? Eu estou sabendo, disse ele, estou sabendo que existem pessoas que andam desordenadamente, ou como algumas outras versões apontam, ociosamente, ou seja, eram pessoas que não faziam mais nada, pessoas que ficavam muitas vezes de casa em casa, né? E eram levadas a muitas vezes falar mal das pessoas, falar da vida dos outros, né? Eles, infelizmente, por terem uma compreensão equivocada, né, de que não era para eles pararem, eles acabavam se entregando e achando que não deveriam mais executar aquelas atividades, não deveriam mais continuar agindo como cristãos, né? Deveriam somente aguardar a redenção de Cristo. E Paulo orienta aqueles irmãos que estavam percebendo essas práticas nos outros que se afastassem. Ele diz, olha, se afastem dessas pessoas, né? Para que eles percebam que esse comportamento não está certo. Eles não podem simplesmente, por considerarem que Cristo vai voltar, viverem uma vida preguiçosa. Pelo contrário, Cristo nos chamou para o trabalho, Cristo nos chamou para uma missão, Cristo nos chamou, enquanto estivermos aqui, precisamos executar, precisamos exercer esse ministério que Ele nos deu. Então, vocês estão pecando, vocês estão errando quando vivem pelo futuro, baseados no futuro. Vocês não sabem quando Cristo vai voltar. Então, vocês têm que continuar fazendo aquilo que Deus ordenou, continuar dando testemunho, continuar ajudando uns aos outros, continuar abençoando as vidas, continuar sendo exemplos, né? Infelizmente, Paulo teve que dar essa orientação mais severa àqueles irmãos, né? E isso serve também de aprendizado para nós, né? Nós sabemos que muito mais do que na época de Paulo, nós hoje nos encontramos muito próximos da volta de Cristo. Mas nem por isso Deus deseja que nós deixemos, né, aqueles sonhos, aqueles projetos, aquela faculdade, nem por isso Deus deseja que a gente não case, por exemplo, que não tenhamos filho, né? Ele deseja que nós vivamos a vida como ela deve ser vivida, né? Debaixo da sua orientação, fazendo sim aquilo que Ele nos ordenou, e não que sejamos pessoas preguiçosas, pessoas que não contribuem, pessoas que não dão frutos, né? Então que a gente tome como exemplo, como prática de vida, como exortação, essa exortação que Paulo deu àqueles irmãos. Ele diz assim, porque quando ainda convosco, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Então ele foi duro aqui, né? Olha, se vocês não querem trabalhar, que vocês não comam. Como pode isso? Vocês não contribuírem e vocês ainda serem beneficiados. Então, peraí, algo existe de errado, precisamos reavaliar, precisamos entender que não é assim que eu ensinei o evangelho para vocês. Não é dessa forma, não é para viver dessa maneira como vocês estão vivendo, né? E aí ele diz, né, no versículo 11, como eu já havia falado, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. Então Paulo vem falando exatamente contra esse tipo de atitude. Não podemos ser pessoas que nos intrometemos na vida das pessoas, que falamos mal, pessoas que fazem fofoca a respeito da vida do outro, que levantam calúnias a respeito de outras pessoas. E nesse caso aqui acontecia porque as pessoas não tinham absolutamente nada para fazer. Então o que Paulo desejava se ocupem de alguma coisa, se ocupem a mente de vocês, para que vocês não cometam mais esse tipo de pecado. Né? Eu penso que muitas vezes, agora falando a respeito da comunidade cristã dentro da igreja, muitas vezes infelizmente somos levados a mais analisar os trabalhos quando nós não estamos envolvidos. E isso pode gerar certos comentários desnecessários, comentários que vêm mesmo da nossa carne, não vêm do espírito, não são comentários que contribuem para o avanço daquele trabalho. Muitas vezes colocamos defeitos, muitas vezes criticamos algo a respeito do qual nós não estamos fazendo parte.
Então que isso sirva também para cada um de nós, né? Que nós nos coloquemos à disposição dentro da casa de Deus para executarmos alguma função, movidos pelo Espírito, claro, não só executar uma função por executar, para dizer que está fazendo alguma coisa, mas a partir do momento que nós entendemos qual é o nosso papel, o nosso ministério, que a gente possa se engajar, que a gente possa, como diz a expressão, entrar de cabeça, né? Porque eu creio que uma comunidade cristã assim funciona de uma forma saudável, né, onde há cooperação, mais cooperação do que crítica, e que se essa crítica existir, que essa crítica venha a existir para a construção, para ajuda, para melhorias, e não simplesmente para falar por falar, para colocar defeitos, né? Temos que ter muito cuidado com a nossa língua. A palavra de Deus também orienta, né, a respeito disso, né? Se alguém se julga cristão, cuide da sua língua, né? Tome cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você fala, principalmente dentro da casa de Deus. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas são entristecidas, são magoadas, são desmotivadas no trabalho por falas de outros, né? Infelizmente, por pessoas que não entendem o que está acontecendo, pessoas que acham que entendem e na verdade falam coisas que não devem. Esse tipo de exortação de Paulo pode ser principalmente observado por nós dentro da casa de Deus. Então que você se coloque mais para ajudar e menos para criticar, que você se coloque mais, como Paulo mesmo diz na carta aos Romanos, como uma oferta voluntária, e menos como um analista do culto, inclusive do culto que eu digo, né, da reunião solene aos domingos, né, mas em todas as atividades que nós possamos procurar sempre sermos pessoas que ajudam e menos pessoas que criticam. Algo muito interessante a respeito do culto, né, que muitas vezes é natural que às vezes as pessoas critiquem a forma de acontecer um determinado culto, uma reunião solene, mas nós temos que levar em conta e que temos que considerar que o culto, ele é uma festividade, ele é um evento em louvor e adoração a Deus, né? Então, muitas vezes, quando nós criticamos aquilo, parece que nós estamos desejando aquele culto e que aquilo ali não está bom para nós, mas aquilo ali está sendo ofertado para Deus. Então, ao invés de criticar, nós possamos entender que estamos ali para adorar, para cultuar, né? Não para sermos analistas, não para sermos críticos de nada, né? Então, esse é um tipo de aprendizado que nós podemos considerar dessa parte do texto de Paulo aos Tessalonicenses. E ele diz, né, vocês precisam exortar essas pessoas que estão vivendo desordenadamente de forma sábia, né? Não considerem como inimigo, mas senta para conversar, senta para dialogar, para entender o porquê que essa pessoa está fazendo isso, está dessa forma, para que vocês consigam de repente mudar esse tipo de comportamento, né? Apresentando a verdade, de repente essa pessoa se arrepende e aí ela toma uma nova postura, uma outra postura. Isso vai ser de um ganho enorme para a comunidade. E aí Paulo encerra dizendo, saudando, né, os irmãos e dizendo que ele assinou a carta de próprio punho, né, que esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós. Algo que me chama muita atenção, né, em todas as cartas é o quanto que Paulo se preocupava com aquela comunidade que ele havia fundado, que ele havia estabelecido, e o quanto que ele não mede esforços para ensinar da forma correta, né, para sempre voltar àqueles locais, ou então enviar uma carta para orientar aqueles irmãos. Sempre que ele sabia de algo que estava acontecendo de errado, ele se colocava novamente. Ele não estabelecia uma comunidade e fugia, né? Ele não estabelecia uma comunidade e se desligava daquelas pessoas. Pelo contrário, você via nele realmente uma postura de pai, né, de alguém que estava sempre disposto a orientar, estava sempre disposto a aconselhar, estava sempre disposto muitas vezes a exortar, né, a dar aquele puxão de orelha como ele fez aqui, né,
E que essa seja a nossa postura também uns com os outros, né? Paulo, ele era um pastor, mas eu acredito que o Senhor queira que todos nós sejamos assim uns com os outros. Então, esse foi o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se vocês o que vocês aprenderam, vocês podem também comentar, colocar nos comentários, né, as partes que mais chamaram a atenção. Acho que essa é uma forma de nós podermos interagir e também sabermos, né, o que vocês aprenderam, tá bom? Eu sou a professora Ana Caroline, foi um prazer estar com vocês, né? Continuem nos acompanhando os cultos aos domingos aqui no canal da PIB de Olaria. E que Deus esteja com vocês, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e vocês sejam abençoados, em nome de Jesus. Beijos.